De Jesus, amém, amém, aleluia. Ainda de pé, vamos ler a nossa leitura aqui, aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 1, versículo 10. Vamos continuar a nossa série de Provérbios e Sabedoria. Até quando, pastor? Não sei. Talvez a gente dê uma pausa algum dia. Mas tem tanta riqueza, tem tanta luz de Deus aqui, tem tantos princípios para nós aprendermos e crescermos e sermos abençoados. Amém? Aleluia. Vamos ler do versículo 10 em diante. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas os seus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estendem a rede à vista de qualquer ave, estende-se, estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Vamos lá? Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Amém? Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós estamos aqui nessa manhã para recebermos a luz do Senhor. Fala conosco. Nos restaura nessa manhã, nos guia pelo caminho reto, vê se é em nós, ó Pai, algum caminho mau, Senhor, vê se é em nós, ó Pai, algo, ó Deus, que não tem te agradado, e guia-nos, ó Deus, pelo caminho correto, Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, definir, ó Pai, a andarmos no caminho, na verdade e na vida, que é o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, pode se assentar, graças a Deus. Esse é o nosso banner de hoje, né? Provérbios hoje vem com o episódio A Amizade, um destaque à amizade. Quantos aqui têm amigos? Quantos têm amigos? Amém. Nós temos vários, nós temos amigos, temos amizades, temos colegas, temos companheiros e, enfim, há muitos relacionamentos que nos cercam por todos os tempos, todos os lados, mas não são todos de fato que são amigos de verdade, e nós vamos aprender nesse tema de hoje, né, a importância da amizade. Nós lemos um texto a respeito que fala que se os pecadores querem nos seduzir-te, os pecadores eles não chegam com cara de pecado, amém? Eles não chegam com cara de alguém que quer nos fazer mal, não. Os pecadores, eles chegam para nós com cara de amigos. E aí, rapaz, como é que você está? Rapaz, mas você é chique, hein? Você é bonito. Chega com elogios, sabe, os pecadores, aqueles que tramam o mal, eles não vêm com a máscara de mal, eles vêm com a máscara do bem. Eles vêm com a máscara de amigos, né, de pessoas que querem nos fazer bem, de pessoas que aparentemente querem produzir em nós algum tipo de sucesso, alguma coisa que nos despertar alguma coisa para nos atrair para esse relacionamento. E de fato, ninguém vai se relacionar se não tiver algum interesse. Todos os nossos relacionamentos acaba sendo uma troca de interesses. E isso é certo? Eu vou dizer para você, é certo, você deve sim se relacionar por interesse e por bons interesses, amém? Não é só relacionar por relacionar, você deve se relacionar para você
crescer, você deve se relacionar para você se desenvolver, para você crescer em Deus, para você ser uma pessoa feliz, honesta, para que você seja próspero, amém? E não relacionar por relacionar, não relacionar simplesmente para, vamos ver no que vai dar, vamos lá ver o que... Não, querido, tem pessoas que não vão acrescentar na sua vida, tem pessoas que só vão tirar de você, amém? Mas que o Senhor nos dê esse espírito de sabedoria, esse espírito de inteligência, para que nós possamos definir quem é que vai estar ao nosso lado, quem é que vai, com quem nós vamos nos relacionar, quem é que vai ter uma voz ativa em nossas vidas, amém? Quem é que vai ter uma voz ativa? E nós abrimos o nosso coração para pessoas que nós confiamos, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa casa, nós abrimos o acesso, quem é casado abre o acesso à sua esposa, abre o acesso aos seus filhos, abre o acesso às vezes à sua propriedade, para pessoas que você está confiando. Então nós temos que sim saber quem é que nós estamos convidando para fazer parte, para sentar na nossa mesa, amém? Para comer conosco, para ter o relacionamento com os nossos filhos, para ter relacionamento com a nossa esposa, porque se nós não tivermos esse critério, esse cuidado, certamente nós vamos ter decepções, e nós somos o produto do meio, diga eu sou um produto do meio. Há uma frase também que nós somos a média dos nossos amigos, amém? Então você precisa de avaliar quem são os meus amigos, você é a média deles, né? Se você quer ver como você avalia os seus amigos, porque você é a média deles, amém? Fala para esse irmão bonito que está do seu lado, você é a média dos seus amigos, amém? Então, nós devemos ter esse cuidado, os pais devem ter esse cuidado com os seus filhos, quem são os amigos dos seus filhos, né? Eu me lembro de algumas histórias ali da casa da minha sogra, que ela tinha esse cuidado, né, de trazer os amigos dos filhos dela para dentro da casa dela, né, trazer para dentro. Então fez uma piscina para que os filhos dela não tomassem banho de piscina na casa dos outros, mas que os amigos pudessem tomar banho de piscina na casa deles. Isso é zelo, isso é cuidado, porque aí vai estar sobre a supervisão dela e ela vai saber tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando você vê que uma família teve sucesso, é por causa que uma família escolheu as amizades e escolheu também como viver em sociedade, em viver com as pessoas, amém? Como lidar, porque outro cuidado, né, que nós precisamos de ter, os nossos filhos, às vezes nós não conhecemos bem a pessoa, os nossos filhos são amigos de uma outra criança, de uma outra garotinha, e os nossos amigos gostam de dormir na casa do amigo, sim ou não? Acontece isso? Aí você deixa, mas você não conhece aquele pai, você não conhece aquela mãe, você não sabe dos valores daquelas pessoas, você acredita que a sua filha está segura, ou o seu filho está seguro. Então nós precisamos sim de sermos sábios, porque há coisas que podem comprometer a sua vida, a vida dos seus filhos, para o resto da vida, amém? Então nós devemos sermos sábios. Há um outro ditado que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Significa que as pessoas que convivemos influenciam quem somos e como nós também nos comportamos. Você já viu que há amigos, tem gente que tem amigo para tudo. Tem amigo para jogar o futebol, tem amigo para assistir o jogo de futebol. Hoje parece que está tendo jogo de futebol hoje. O Rio Verdense está jogando. Então, certamente, alguns amigos, né, estão lá agora assistindo o jogo de futebol. Mas tem uns amigos também de boteco. Tem uns amigos da bebida, tem uns amigos das coisas carnais,
tem pessoas que você conversa com elas sem filtro, mas tem aqueles outros amigos que você já precisa de ter um filtro com eles. Sim ou não? Então nós devemos então fazer um balanço. Faça um balanço nesse dia, né? Quem são as pessoas que estão acrescentando na sua vida, pessoas que estão somando, pessoas que estão levando você a ser melhor cada dia mais. Amém? O nosso ambiente e as pessoas com quem nos relacionamos têm uma grande influência sobre as nossas vidas. Diz que nós somos, eu já falei, né? Nós somos nós vemos que lá no Jardim do Éden, nós temos um exemplo de que a nossa irmã Eva, ela fez uma amizade errada. Sim ou não? Ela fez uma amizade. Não foi assim, do nada. Não foi um acidente essa conversa. Não aconteceu no primeiro momento. Não. Certamente a serpente criou um relacionamento. Certamente a serpente ofereceu uma boa conversa, ofereceu uma amizade que aparentemente poderia ser uma amizade verdadeira. Olha que legal, né? Mulher gosta de conversar, não é verdade? Ontem minha esposa estava falando que mulher conversa muito, né? Todo mundo fala, mulher conversa muito. Então mulher gosta de conversar, mulher conversa aqui, conversa ali, conversa no salão de beleza, né? E vai conversando. E aí eu acho que Adão não estava dando aquela presença, aquele ouvido atento para Eva. Então ela encontrou a amiga, né? A serpente. E essa amizade, nós vemos que a amizade de Eva com a serpente trouxe sérios danos para Eva, sérios danos também para a geração da Eva. Então eu quero que você entenda que a sua amizade, ela pode sim ser bênção na sua vida, quanto também pode ser maldição. E quando o diabo quer derrubar você, ele vai colocar uma pessoa na sua vida, ele vai colocar uma amizade na sua vida. Mas quando Deus quer te abençoar, ele também coloca uma pessoa na sua vida. Amém? Então, as pessoas, os amigos, eles são muito importantes para as nossas vidas. Amém? Quem tem um amigo aí, está perto de você, fala, ó, seja melhor. Amém? Seja melhor. Fala para o seu irmão, melhora, irmão. Melhora para a nossa média melhorar. Se você melhora, eu melhoro, a nossa média fica boa. Então vamos ler o texto de Gênesis. Abra a sua Bíblia em Gênesis. Acho que é no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. A queda do homem. No capítulo 3. Gênesis 3. Gênesis 3. Mas, o que está escrito aí? A serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus diz: morrereis. E a serpente diz: não morrereis. Há algumas coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer. E às vezes não tem nenhuma lei, não está nem escrito. Mas tem coisas que nós sabemos que nós não podemos fazer. Há lugares que não é bom que nós estejamos lá. Há coisas que nós não deveríamos colocar na nossa boca, ou colocar no nosso nariz, ou colocar nas nossas veias. Mas alguém diz: não vai te fazer mal nenhum. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai experimentar, você vai ter uma experiência.
Larga de ser careta. Sim ou não? Você é bobo demais. Eu me lembro que o primeiro beijo que eu dei foi na escola. O primeiro beijo que eu dei foi na escola. E por causa da influência dos meus colegas. Eu beijei uma garota que eu não estava afim dela. Hã? Aleluia. Só de ser uma garota, né? Foi bom. Ficou melhor a pregação. E eu beijei por influência. Aquele negócio, a menina lá está afim de você, mas não tem interesse. Mas ela é uma menina. Aí aquele negócio, não é feia, ela é legal. Você vai perder o quê? Ou você não gosta? Nós somos resultados. Nós somos produtos do meio. Se nós não tivermos uma identidade bem formada, nós vamos sim sermos conduzidos a fazermos coisas. Sabe? E naquela ideia de querer provar para os meus amigos alguma coisa, eu fui lá dar um beijo. Dei um beijo, e sim. Então, há coisas que eu fiz a cavalos de pau que eu dei no carro da minha mãe por causa de um amigo. Você não tem coragem de dar um cavalo de pau aqui. Né, Caio? Cavalo de pau não é dessa época. Foi da nossa época, né? Nossa época gostava de som alto, cavalo de pau, de andar nas motos, né, Caio? Caio andava saía da praça de Acreúna, rasgava até no trevo da Acreúna, rasgando uma 750 sem escapamento. Eu lembro disso. Com certeza influenciou muitas pessoas. Com ele deu tudo certo, ele está vivo, mas pode ser que quem influenciou nem está aqui mais. Tortei a roda do carro da minha mãe por causa disso. Então, há muitas coisas que nós passamos, que nós enfrentamos. Existem consequências que de repente vão levar para a vida toda. Então, e às vezes tem consequência que, pronto, ficou ali, é um dano financeiro. Foi só um beijinho, mas tem consequências de pessoas que nós podemos colocar ao nosso lado, em qualquer época da nossa vida. Não pense você, eu já sou maduro, eu já... Não, querido, você pode colocar um cara dentro da sua casa que está afim da sua esposa. Você pode colocar uma amiga dentro da sua casa que quer o seu marido. Ou que quer abusar do seu filho. Entende isso? Então nós precisamos sim de ter um olhar atento e de avaliar pessoas que de fato são nossos amigos. E de fato elas querem sim preencher a nossa vida. Elas querem sim, elas têm interesse, porque você é uma pessoa que também tem bons costumes, mas você também avalia, não, ele também tem. Então ele vai acrescentar na minha vida, eu acrescento na vida dele. Amém, glória a Deus. Mas tem pessoas que às vezes nós colocamos na nossa mesa que só vai sugar a sua energia, vai só sugar você. E nós sabemos que há muitas pessoas que, às vezes elas vêm com bajulamentos, né? Vem bajulando, vem trazendo algum elogio, mas na verdade essa pessoa só quer extrair de nós, só quer tirar de nós, e às vezes nos colocar numa fria, numa gelada. Sabe, o meu melhor amigo me colocou na Avestruz Master. Meu melhor amigo me colocou na Avestruz Master. E quando a Avestruz Master quebrou, o meu melhor amigo procurou uma empresa em São Paulo que comprava títulos perdidos. E aí então,
Agora é o seguinte, nós vamos vender esses títulos da Avestruz Master perdido, nós vamos recuperar o nosso dinheiro, mas é o seguinte, nós temos que pagar 30% do valor do que lasquei de novo. Meu amigo. Aí depois meu amigo também me convidou para investir nas criptomoedas de um pessoal lá de Curitiba, um pessoal muito top, um povo muito sério. Perdi de novo. Pessoas assim sabem que a gente tem muita consideração. Eu estou te dizendo que os amigos, nós temos um coração aberto para eles. A gente não acredita que eles podem estar tramando alguma coisa, ou que de fato, eu não vou dizer que ele estava tramando, ele queria sim, ele tinha o seu bônus através do meu investimento, mas foi péssimo para ele, todas as empresas que quebraram. Mas talvez se ele não tivesse esse acesso ao meu coração, à minha amizade, eu teria avaliado mais cada um desses produtos que ele vendeu. Então nós precisamos sim de termos sabedoria, amém? Às vezes até para aqueles amigos que a gente já tem o coração aberto. Nós precisamos de avaliar todo o contexto. Amém? Aleluia. Quem tem amigo bom aí? A Bíblia diz que há amigos que é mais chegado do que irmãos. Amigos que estão próximos. Então, Eva, ela falou para sua amiga, serpente, que Deus havia dito, não vai dar certo, você vai morrer. Mas a serpente diz, não morrerá. Vai dar tudo certo. Pode ficar tranquila. Sabe o que mais que ela disse? Do fruto da árvore, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só o que ela disse no versículo 5. Coloca aí, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 de Gênesis. Porque Deus sabe, olha o ardiz aqui, olha a expertise da serpente, do diabo, né, do pecador. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, o que está escrito? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ela teve uma proposta. Olha, você vai ter os mesmos olhos de Deus. Vocês vão conhecer tudo depois que vocês comerem isso aqui. Então, esses amigos, eles que têm acesso à nossa vida, eles podem sim nos colocar em circunstâncias que vão comprometer a nossa vida, a nossa saúde e a nossa família. Há pessoas que tiveram danos financeiros dessas empresas que nós falamos aqui, que eu citei aqui, que até hoje não se levantaram mais. Pessoas que venderam casas, pessoas que venderam propriedades para fazer esses investimentos de alto risco. E a maioria desses investimentos de alto risco é um brother, é um amigo que traz para a gente. Porque acredita-se que ele tem um bom interesse e que você também precisa de aumentar a sua renda. Sabe? Mas não existe milagre, viu gente? Nesse sentido aí, não existe milagre. A palavra diz lá no Salmo 128, feliz o homem que teme ao Senhor, do suor do seu trabalho comerás e feliz será. É do suor, amém? É do suor. Eu sei que às vezes a gente gosta de arriscar uma fezinha lá na loteria, né? Mas eu conheço algumas pessoas que ganharam na loteria também, mas que a família deles foram destruídas. Não sobrou casamento, não sobrou casa, e depois ficaram mais pobres do que era antes, porque antes não tinha crédito. Depois que tiveram o dinheiro, passaram a ter crédito, gastaram o dinheiro e gastaram o crédito. Ficaram pobres e endividados.
Então, o caminho é o trabalho. Amém? Vamos lá. Então, isso foi o que aconteceu com a nossa irmã Eva. Diga, eu ando na contramão dos pecadores. Quem cresce e se desenvolve perto dos pais, dos amigos dos pais, está seguro e sai à frente, desproporcional dos demais, sabe assim, anos-luz. Eu fico olhando, eu gosto muito de ver famílias, de ver pessoas e de analisar. Lá em Acreúna tenho uma família, hoje eles não moram mais lá, e eu vi o Aguinaldo com os 3 filhos dele. E o Aguinaldo é primo do Cairo, e o Aguinaldo desde pequeno, ele carregando esses meninos com ele, pescando com eles, levando eles para a fazenda. Os amigos do Aguinaldo eram os amigos dos filhos. E hoje nós vemos 3 homens bem-sucedidos. 3 homens, o Gil, o João Marcos e o Dudu. O João Marcos é piloto de avião, né? O João Marcos, enfim. O Gil, um grande empresário. O Dudu, a gente só ouve elogios. Sabe por quê? Porque cresceram na tutela do pai. Amém? Junto para a igreja. Então, o fato de ter o pai como amigo, é o melhor amigo que você pode ter. Diga, os pais devem ser os melhores amigos dos seus filhos. Então, não entregue os seus filhos para os amigos, talvez, da idade deles, infelizmente. Lá em casa, eu sou muito feliz, eu e minha esposa, nós somos muito felizes. Que os nossos filhos, os amigos dos nossos filhos são os nossos amigos. Tem hora que eles ficam mais amigos dos nossos amigos do que nós somos amigos. Nós temos aqui um irmão que é o Jefão. Quem conhece o Jefão? O primeiro do splay do peido ali, né? Foi o primeiro que eles fizeram o splay do peido, foi com o Jefão. Aquele que estava de chapéu, usa barba. O Jefão é um cara sisudo. Quem conhece sabe, ele é sisudo, ele é bruto. E o Jefão, ele passou a gostar muito de mim, passou a me respeitar, a me honrar e desejar ter eu sempre na companhia dele. Mas sabe o que tem acontecido hoje? O Josué está mais próximo do Jefão do que eu. Virou brother, virou amigo. E esses dias para trás, o Josué é muito fuleiro, né? Gosta muito de bagunça. Esses dias atrás, o Josué passando mal na fazenda. E aí o Jefão fala, mas está sem graça demais o Josué, eu prefiro ele me enchendo o saco, prefiro ele, né, fazendo sacanagem comigo do que assim doente. Então, queridos, quando os filhos, e você que é pai, traga os seus filhos próximos de você, amém? Carregue eles junto com você, leve eles para pescar, leve eles para caçar, né? Eu estou vendo o Cairo aí, mas o Estevão sempre juntos, né? Vocês estavam pescando esses dias agora? Amém. Então, sabe, querido, esse é o tempo, você está guardando o seu filho, e o seu filho vai sair na frente. Posso ouvir um amém? Então, nós somos sim produtos do meio, nós fazemos amizades por interesse. Jesus nos mostra, como filho, que ele vivia de toda palavra que saía da boca do Pai. Jesus, quando a mesma serpente que estava lá na árvore, que fez amizade com Eva, foi Satanás, o mesmo, que esteve com Jesus no monte, que Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Foi o mesmo que chegou lá e falou, Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que as pedras se tornem pães. Sabe, aparentemente,
Satanás queria resolver um problema de Jesus, sim ou não? Qual o problema? A fome. Aparentemente ele queria resolver, faça das pedras pães e coma, sacia sua fome, já ficou 40 dias aqui, está ótimo, está bom. Sabe, queridos, e Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverei, mas eu viverei de toda palavra que saiu da boca do meu Pai. Posso ouvir um amém? Então, há pessoas que às vezes veem em nós oportunidades. Tem pessoas que não querem nos abençoar, elas querem ser abençoadas através de nós. Elas querem só sugar, só querem tirar de nós. É os amigos por interesse, sabe? Mas esses não são os amigos de Deus para você. Volto a enfatizar que os pais são bênção dos filhos. O que é bênção, irmão? Bênção, repita comigo, é aprovação. Quando você é abençoado, você é aprovado. E os filhos, diga, eu, quando cheguei no mundo, vamos lá, mais forte, eu, quando cheguei no mundo, cheguei um cheque em branco. É assim que você chegou. Nós, quando chegamos no mundo, nós chegamos um cheque em branco, sem valor, quando nós chegamos. Quem é que define o nosso valor? Quem é que preenche o nosso cheque? Quem é que estabelece o valor que nós temos? Quem? Primeiro, Deus. Segundo, os pais. Terceiro, os amigos. Nesse culto nós temos mais os pais do que os filhos aqui. Nós temos mais pais do que jovens. Mas, às vezes os filhos não dão muito valor ao que o pai está dizendo. Não dão muita, não dão muita bola, não tem, falar, meu pai é careta. Mas deixa eu te dizer, querido, os seus pais te amam de verdade. E seus pais querem o seu bem de verdade. Amém? Eles não têm interesse a não ser o seu sucesso. Não tem interesse a não ser o seu sucesso. Então nós somos assim um cheque em branco quando chegamos no mundo, e quem preenche e assina e estabelece o nosso valor são as pessoas que estão em nossa volta. Por que nós somos o produto do meio? Porque nós somos a média dos nossos amigos. Porque é Ele que define, os nossos amigos definem os nossos valores. Nossos amigos definem o quanto nós valemos. Amém? Então nós precisamos sim de ter todo o cuidado. Provérbios 17 diz, em todo tempo, Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Diga, na angústia se faz um irmão. Esse amigo, que eu abri meu coração para ele, que é meu brother até hoje, eu conheci ele porque meu primo começou a namorar com a irmã dele. Meu primo era aquele primo irmão que vinha de Anápolis, ele ficava na nossa casa, férias. E aí meu primo começou a namorar com a irmã dele. E aí ele passou a frequentar a minha casa porque meu primo queria levar a namorada, tinha de levar o irmão, que era a vela. Aí trazia a vela, que era o irmão. E aí nós começamos a ter uma amizade. Mas sabe o que aconteceu? Esse meu amigo interessou na minha dona ali, ó. Mas não era amigo ainda. Ele interessou na dona. Aí logo de cara eu já não gostei mais dele. Não, essa dona é minha. Tira o olho. E aí nós estávamos naquela fase que, né, já nos gostávamos, mas cada um fazendo o seu, valorizando. E não estava dando bem naquele momento. E o cara chegou nessa época. Chegou nessa época e começou a aproximar. Eu falei, gente.
E eu comecei assim, fechei o coração para o homem. Fechei o coração para ele. E ele estava lá em casa, eu saía, deixava ele lá em casa sozinho, e resistindo ele, coração fechado. E eu sei que ele desejou de verdade ser meu amigo. Abriu mão dela, glória a Deus, aleluia. E nesse inteirinho, dessa fase que eu não estava bem com ele, o meu pai faleceu. E um dia antes do meu pai falecer, ele estava na minha casa. Um dia antes do meu pai falecer. E nesse período, quando ele estava lá na minha casa, eu estava com meu coração fechado para ele. E ele foi embora para Anápolis no domingo de manhã. Ele foi embora. E quando foi na segunda de manhã, o meu pai faleceu. Ele arrumou as malas dele, colocou roupas para ficar semana e veio para ser meu amigo, depois que meu pai faleceu. Veio para dormir no meu quarto, me carregar e ser meu parceiro. Meu coração se abriu para esse cara. Até hoje eu sou grato a Deus pela amizade dele. Eu ia assistir o culto no domingo, eu sentava no prédio, olhava para frente, a cadeira do meu pai vazia. Eu saía para fora, chorando, eu senti um abraço. Era do meu amigo, que estava lá do meu lado. E o coração abriu para esse cara. Ele ganhou meu coração. Então, amigos, eles nascem na angústia. Há amigos que só estão conosco porque está tudo bem, está tudo certo. Você está bem, você está ganhando dinheiro, tem sucesso, tem muita coisa para oferecer, tem uma casa, tem um churrasco, tem um recurso. Mas na hora que a marcha encavala, é que os amigos aparecem de verdade. Os amigos de verdade são aqueles que nos abraçam, aqueles que ajoelham conosco. A palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Sabe, às vezes é mais fácil encontrar pessoas interesseiras para se alegrar, mas os verdadeiros aparecem no dia da dor, no dia da dificuldade. Provérbios 18, 24 diz: o homem que tem, coloca aí, Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Vamos lá? Lê comigo. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo que é mais chegado do que irmão. Amém? Nós podemos dizer que nós somos companheiros de muitas pessoas. Nós podemos dizer que nós somos pessoas de relacionamentos. Mas amigos são poucos, irmãos. Amém? Amigo tem que contar de repente na palma da mão só em uma mão só. Porque às vezes quando a gente tem muitos amigos, nós temos muita influência. Provérbios 27, versículo 6. Isso aqui é amigo de verdade, ó. Provérbios 27, 6. Vamos ler juntos? Quero que você leia junto comigo esse aí. 1, 2, 3 e... Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são... Mas o que a gente gosta? Dos beijos, dos abraços. Às vezes nós nos afastamos de amigos que nos corrigem. Fala, cara, você está errado. Você não deve fazer assim. Você não deve se portar assim. Você não deve falar assim. Você não deve tratar a sua esposa assim. Você não deve tratar os seus filhos assim. Você não deve lidar com o seu dinheiro assim. A gente acha que essa pessoa está sendo o quê? Intrometida. Logo a gente se afasta. Mas leais são as feridas que os amigos causam em nós, porque eles querem o nosso bem de verdade. Amém? Porque às vezes nós temos o beijo dos enganosos, que é aquele assim,
Rapaz, você não tem nada a perder. Vai para cima. Vai dar tudo certo. Tem amigo que só fala aquilo que você quer ouvir. Cuidado com esses amigos que só falam o que você quer ouvir. Diga, ter cuidado com os amigos que só falam o que eu quero ouvir. Tem pessoa que vai falar aquilo que você não quer. E é essas pessoas que você precisa. Jesus, quando ele disse que ele seria levado para ser morto, Pedro, que era amigo de Jesus, falou: Jesus, não vai fazer tal coisa com a sua vida. Nós precisamos de você. Mas naquele momento, Pedro, ele estava afastando Jesus do propósito da vida dele. E ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Porque você busca os interesses dos homens e não os de Deus. Nós precisamos de amigos que nos levam, que nos empurra para Deus. Nós precisamos de amigos que nos traz temor para Deus, que nos faz derramar a nossa vida, sabe, que nos causa vontade de sermos mais santos, de sermos mais leais, sermos mais honestos, amém? Sermos melhores. Jesus repreendeu Pedro, mas pasme, que quando Judas chegou para trair Jesus, Jesus chamou ele de quê? O que você vem ter comigo, meu amigo. Judas traiu ele com um beijo. Mas Judas estava empurrando Jesus para o propósito dele. Porque o propósito de Cristo era morrer na cruz para nos salvar. Pedro estava querendo tirar, mas Judas empurrou ele para o propósito. Ai daquele por quem Jesus foi traído, ai daquele. Mas nós precisamos de pessoas, não dos traíras, amém? Não dos traíras, mas até esses traíras que nos empurram para o propósito de Deus é bom, amém? Deixa eu ler o último texto aqui, ou o penúltimo. Provérbios ainda 27, versículo 9 agora. Como o óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios ainda 27, 17 diz: com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amém? Diga, eu preciso de amigos de verdade. Amém? Muitas amizades que não deram certo na sua vida. Quantas amizades aqui vocês perderam que não deu certo? Você queria ser amigo daquela turma, não deu certo. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus aqui. Foi livramento para você. Aquelas pessoas que você desejou ter amizade com elas, mas que não deu certo. Muitas delas, Deus estava te livrando. Porque se você olhar o casamento dessas pessoas, desses amigos lá fora. Teve alguns amigos lá em Acreúna, da minha infância, que eu queria ser amigo deles, mas sabe, eles não quiseram ser meus amigos, sabe por quê? Porque eu era crente. Isso é careta. E foi a melhor coisa do mundo eu ser crente e ser careta, porque eles não me aceitaram. E porque eles não me aceitaram, eu permaneci no caminho, na verdade e na vida. Então há pessoas que Deus te livrou. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então nós podemos nos tornar o que os outros atribuem facilmente. Sabe, querido, o primeiro gole que eu dei de cerveja foi por causa de um amigo. Quem que tomou o primeiro golpe de cerveja por causa de um amigo? Levante a mão aí, seja sincero. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os outros não querem contar.
Mas a maioria foi por uma influência. Às vezes tinha curiosidade, porque tem gente que tem curiosidade, mas não tem coragem. Aí quando você tem curiosidade e tem alguém do seu lado que tem coragem, desperta coragem em você também. Tem pessoas que se embriagaram pela primeira vez por causa de um amigo também, que foi assim também comigo. Depois que meu pai faleceu, eu tinha me tornado gerente da fazenda do meu pai, e eu tinha um contato lá com os funcionários, e eu marquei uma pescada com eles na beira do rio, e eu falei para eles, eu não quero saber de bebida lá na beira do rio, ninguém vai levar cerveja e tal. Eu falei só cerveja, e de fato não chegou cerveja lá na fazenda, chegou pinga. E eu estou lá pescando, eu cheguei lá na casa, eles estavam lá brincando de truco. Cheguei lá e falei, e aí gente, tudo bem? E todo mundo alegre? Falei, ó, que legal, turma alegre, né? Não desconfiei de nada, só vi que estavam alegres. E aí eu vi, depois, que tinha uma pinga lá, e eles estavam colocando a pinga na coca, que chama cubinha, né? E eu fiquei curioso. E aí um amigo falou assim, quer que eu faça um para você? Eu falei, deixa eu experimentar. Aí colocou só um pouquinho de pinga na coca. A coca docinha, com gás, não senti nada. Tomei. Aí depois eu já falei assim, põe mais um pouco de pinga, porque eu não estou sentindo não. Tomei. Eu falei, você não colocou mais não, eu quero que você coloque mais, porque eu quero ver o gosto do negócio. Colocou, tomei. Eu sei que eu estava ali também brincando de truco. Quando eu me levantei, fui no banheiro, aí o álcool rodou no meu sangue. Eu dei 2, 3 passos, eu ia falar meu filho, já falei, mofi. Meu filho virou mofi na hora na minha língua. A língua dobrou. Aí eu falei, o negócio é de jeito. Você tá doido? Naquele dia, eu fui tomar banho no banheiro, eu tomei banho no banheiro com a porta aberta, no meio dos funcionários. Sabe, coisas que são vergonhosas, mas que só começa por acessos que nós permitimos ao nosso lado. Entende? Isso nós precisamos de guardar os nossos filhos, guardar nossos filhos desses amigos, amém? Que não são. Guardar você mesmo. A bebida nunca foi bênção para ninguém. É pecado, pastor? Não, não é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado, mas o embriagar é pecado. A Bíblia nos dá um conselho, em vez de você se encher de vinho, se enche do Espírito. Porque no Espírito Santo não há dissolução, não tem luta, não tem problema, não tem vergonha. Quer se embriagar de uma coisa boa, se embriaga do Espírito. A Bíblia dá esse conselho. Então que nós possamos guardar os nossos pés, nós possamos guardar os acessos da nossa vida. Amém? Nos guarda, nos livra. Eu condeno alguém que bebe? Não condeno. Mas nós precisamos ter cuidado, porque isso pode se tornar um vício, amém? Entenda, não é pecado. Jesus tomou vinho, Jesus transformou água em vinho. Porque não é pecado, eu vou, sabe? Apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Principalmente no Brasil, né? A bebida no Brasil, ela está associada ao quê? A mulher, à prostituição. Se você passa e me vê tomando uma bebida no boteco, fica meio, você fala, um pastor ali, esse pastor é meio esquisito, sim ou não?
Então nós precisamos de guardar as nossas vidas. Amém? Toma na sua casa, toma no seu passeio. Amém? Amém, irmão? Toma no boteco, não. Se você for tomar, não fica postando também, não. Aqui, ó. Me ajuda. Senão o povo ainda vai falar da família ainda. Ah, lá naquela igreja lá. Não é que pode tudo. É verdade, a Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas tem coisas que não nos convém. Eu não vou fazer aquilo que não convém. Eu não vou fazer aquilo que vai atrapalhar a fé de alguém. Amém? Então, queridos, podemos nos tornar o que os outros nos atribuem facilmente. Nós podemos nos tornar pessoas bêbadas, imorais, depravados, rebeldes. Queridos, olha aqui para mim, eu estou terminando. Eu conheço histórias de garotos assim, sabe, especiais, de garotas especiais que entraram na faculdade federal e viraram a cabeça. Viraram a cabeça. Tem gente que mudou até sexo. Por causa de quê, gente? Influência. Amizades erradas. Nós precisamos de guardar os nossos filhos, amém? Guardar em oração, guardar em amizade, guardar em presença. E nós precisamos também de guardar a nossa vida. Posso ouvir um amém? Mas nós podemos ter amigos também que são inteligentes, que são sábios, amigos que têm temor a Deus, amigos que têm valor, amigos que são humildes, sinceros, honestos, verdadeiros, amigos que são agradecidos, resilientes. É bom andar com gente resiliente, sim ou não? Você está querendo capengar um rapaz, firma aí, rapaz. A caminhada é longa, bora. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você vai trocar a sua guerreira pela aventureira. Precisamos desses amigos, amém? Não, vou trocar de 40 por 2 de 20. Não é o melhor negócio que você poderia fazer. O seu sucesso está na sua casa, amém? O seu sucesso está no seu casamento. O seu sucesso está nos seus filhos guardados, bem criados. Posso ouvir um glória a Deus? Então isso vai refletir sobre a sua vida. Eu sei que tem pessoas que nos desafiam demais, mas nós precisamos dessas pessoas que nos desafiam para melhorar. Então ande com pessoas que te desafiam a ser cada dia melhor. Agora, irmãos, qual que é o conselho que eu quero deixar para você? Seja humilde para aceitar os desafios com quem te desafia a crescer e a ser melhor. Diga, ser humilde. Às vezes o que nos falta é ser humilde. Por quê? Porque é aquele amigo que nos fere, mas que ele é leal com você. Você só precisa ser humilde. Fala, eu não gostei do que você ouviu, mas você está certo. Eu preciso de mudar de vida. Amém? Esses são os provérbios de Salomão. Está tudo lá na Bíblia. E hoje o destaque foi a respeito da amizade. Tinha muitas coisas aqui ainda para falar. O filho pródigo. Mas eu acredito que o Espírito de Deus falou ao seu coração já nessa manhã. Amém? O que eu quero destacar para você é que na vida do filho pródigo, aqueles amigos da balada, os amigos, todos abandonaram. Mas havia um que não esquecia do filho pródigo. Quem era? O pai. O pai esperava o filho todos os dias no final da tarde. O pai todos os dias esperava o filho na varanda da sua casa. O pai já tinha mandado fazer roupas novas, sandálias novas, anel novo. O pai já havia colocado um bezerro para ser cevado. Poucas pessoas sabem o valor que nós temos. Poucas pessoas nos esperam. Poucas pessoas querem nos ver bem e felizes. E o primeiro que deseja isso é o seu pai, que está nos céus. Ele não abre mão da sua felicidade. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você estar seguro. Amigos de verdade são aqueles que colocam valor em nós.
E não é pelo que temos, e sim pelo que somos. Pessoas que nos vê além do que nós mesmos vemos. Fique de pé. Eu tenho uma notícia para você que está lá em João 15:15. O Senhor diz: já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos. Você tem um grande amigo, que é o Senhor Jesus. E Jesus, quando ele foi subir ao céu, ele falou: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos, eu rogarei ao Pai para que ele envie o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos. Nós temos um amigo que se chama Espírito Santo. Você pode falar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode falar no seu carro, no seu quarto. Você pode falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me aconselha. Espírito Santo, me dê a direção. Quando eu cheguei aqui no prédio, aliás, antes de chegar no prédio, eu estava lá em casa orando, e o diabo começou a lançar acusações sobre a minha vida. Mas o Espírito Santo falou: é tudo mentira. Você é filho, você é amado. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a me renovar. Quando eu comecei a adorar, o Espírito Santo começou a me encher. O Espírito Santo é o amigo, e é dele que nós precisamos ser cheios. E o Espírito Santo vai te guiar a você ter bons amigos, e você ser sábio para ser amigo dos seus filhos, e ensinar os seus filhos no caminho que é bom. Amém? E você vai ter vitória na sua casa, vai ter vitória na vida dos